Olá a todos, meu nome é Glenda. Hoje eu estou aqui no Minutos com o Espiritismo para falar um pouco para vocês sobre EQM, experiências de quase morte. Para quem não me conhece, eu sou integrante aqui do canal Onda Espírita, participo das lives de sábado de estudos de livros. Atualmente nós estamos estudando o livro Nosso Lar, mas já tivemos outros livros que estudamos, né? Todos os vídeos e todos os estudos estão na nossa playlist do YouTube. Também sou médium, sou estudante da doutrina espírita, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu estudei, como curiosa que sou, né, sobre isso, e vou trazer aqui as minhas impressões sobre o tema, tá? Então, primeiro, quando acontecem essas experiências, né, essas EQMs? Então, como o nome diz, é uma experiência de quase morte. Então, o corpo físico ainda não morreu, mas ele chegou numa situação extrema, como por exemplo, em casos de paradas cardíacas, que é necessário fazer aquela ressuscitação por meio de aparelhos, comas por diversos motivos, asfixia, acidentes, cirurgias em que o paciente está sob anestesia geral, perda de sangue severa, choque elétrico, ferimentos por armas de fogo ou por outras armas ou outras situações extremas, né? Em todas essas situações, essas pessoas que passaram por essas EQMs, elas perderam a consciência. Houve perda da consciência. Mas será? Será que houve perda da consciência mesmo? Afinal, quando essas pessoas retornaram acordaram, vamos dizer assim, né? Relatam experiências que viveram. Então, será que houve essa perda de consciência? Então, eu vou deixar aqui essa interrogação para depois a gente tentar responder isso, né? Quais são os elementos mais comuns das EQMs? Então, o que essas pessoas relatam, né? Que no momento, então, em que perderam a consciência fisicamente, vamos dizer assim, né? Se sentiram como se tivessem saído do próprio corpo, por exemplo. Então, muitos relatam que ficam próximos do teto e olham de cima o seu próprio corpo. E muitos relatam com precisão tudo o que aconteceu, por exemplo, numa sala cirúrgica. Alguns detalham os instrumentos que os cirurgiões ali, os médicos, né, utilizaram no seu corpo, né? E são, por exemplo, instrumentos que não são da nossa rotina, né, para descrever, né? Por exemplo, eu não saberia descrever um instrumento cirúrgico, né? E esses pacientes descrevem, relatam o que os médicos falaram uns para os outros, né? Então, tudo isso essas pessoas relatam, é muito comum. Também é muito comum a sensação de paz, então elas relatam que estavam assim calmas. Então, por exemplo, apesar de estar vendo o próprio corpo, não há medo, ninguém relata, assim, é muito incomum, vamos dizer assim, é incomum as pessoas relatarem que estão com medo, né, que estão com medo de morrer. A maioria, então, relata essa sensação de paz, calma, relatam que são envolvidos num amor muito grande, a dor que, porventura, podem ter sentido, né, por, sei lá, pode ser um acidente ou alguma outra
outra doença que fez chegar àquela situação extrema, a dor desaparece totalmente, né? Então eles relatam, na maioria das vezes, essa sensação de paz e de amor. E também, na maioria dos casos, as pessoas sentem até dificuldade de expressar um sentimento por meio de palavras. Tanto que é essa sensação, eles dizem que é uma sensação inexplicável, né? Que não sabem colocar em palavras. Também, a maioria fala que tem consciência que não está mais no corpo físico. Então, tem consciência que o corpo está morrendo, que o corpo físico está morrendo. Mas, apesar disso, sentem uma vitalidade, sentem uma sensação prazerosa. Mais uma vez, não sentem medo. Também relatam uma passagem ou através de um túnel ou a atração por uma luz, né? E sentem-se bem em ir em direção a essa luz, né? Mas também algumas pessoas relatam estar de repente num espaço escuro, né? Também o que não é tão comum, mas algumas pessoas também relatam que foram para um lugar assim que já não era muito legal, um lugar escuro, mas é incomum, né? Nos relatos de EQMs, tá? Que mais? Também vem luzes brilhantes ou às vezes um ser de luz. Alguns relatam até ser Jesus ou outros seres, né, que não sabem quem é, ou santos, né? E aí vai depender do que cada um tem de bagagem também, né, cultural. Se alguém, né, se algum desses que tiveram essas experiências tem alguma religião, vai depender, essa nomenclatura desse ser de luz vai depender aí um pouco da pessoa, né? Também eles percebem, eles têm a percepção de um ambiente diferente, então paisagens que nunca foram vistas, que são difíceis até de relatar, cores e sons magníficos, às vezes plantas, cheiros que não conseguem descrever o que nunca viram aqui, enquanto estavam aqui na Terra encarnados, né? Também relatam que passa um filme da vida, desde o nascimento até aquele momento. E o interessante é que esse filme da vida, ele revela desde bebê mesmo, de coisas que a gente não é capaz de lembrar conscientemente, né? Desde o nascimento mesmo, e todos os momentos até aquele, né? E o interessante aqui é a percepção de tempo. O tempo e o espaço são diferentes. Tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. E muitas das pessoas que relatam, eles não conseguem nem explicar como que aconteceu tudo isso num tempo que eles, por exemplo, ficaram desacordados, né? Podem ser minutos, podem ser segundos, podem ser dias, no caso de um coma, né? Mas eles relatam que essa percepção de tempo e de espaço também é diferente. Então é até difícil de explicar. Também muitos relatam encontros com pessoas desencarnadas, né? Então familiares, amigos e às vezes até pessoas que eles não conheceram, mas que porventura depois sabem, né? Olham uma foto, né? De repente é um avô que desencarnou antes de conhecer,
ou um parente que não conhece, não chegou a conhecer, né, antes de encarnar, e eles referem que era aquela pessoa, né? E conversam, muitas vezes conversam com essas pessoas, né? E tem a volta ao corpo físico, eles sentem esse retorno ao corpo físico. E o interessante também é que esse retorno ao corpo físico, eles relatam como sendo pesado. Então, eles relatam que estavam leves, como se estivessem libertos, né, com uma leveza, e de repente voltaram para um corpo, para algo pesado, como se tivesse preso mesmo ao corpo, né? Então é muito interessante os relatos dessas pessoas que tiveram EQMs. Eu estudando, né, eu ouvi diversos relatos, e na internet a gente acha diversos relatos dessas pessoas, e cada uma fala de um jeito diferente, mas que tem esses elementos em comum. Mas cada história é única. E essas pessoas que passam por EQMs não são necessariamente religiosas, ou não têm uma religião específica, né? Não quer dizer que eles já eram espíritas, ou católicos, ou qualquer outra religião. Eu ouvi relatos de cientistas, pessoas céticas, ateus, que tiveram essas experiências. Até médicos, né, que começaram a estudar EQMs por conta que tiveram uma experiência, né? Então é bem interessante. Aí eu volto naquela questão. Bom, será que essas pessoas tiveram realmente uma perda da consciência? Porque se há todo esse relato, né, tantos detalhes que eles relatam, né, e o interessante das EQMs também é que a maioria fala que tem certeza de que não era um sonho, ter certeza de que viveu aquela experiência, né? E também uma outra característica interessante das EQMs é que podem se passar 10, 20, 30 anos que a pessoa ainda lembra daquela experiência com muitos detalhes. Não se perde. Não é como um sonho que a gente vai se perdendo. Lógico, tem alguns sonhos que não, né? Que a gente recorda mesmo. Mas alguns sonhos a gente vai perdendo, né? A vivacidade, vai perdendo da nossa... A gente vai esquecendo mesmo, né? E a EQM não. Esses pacientes foram impactados, né? E continuam, depois de anos, ainda relatando com o mesmo nível de detalhes, tá? E tudo isso que eu tô falando para vocês, essa questão de depois de muitos anos o nível de detalhe é o mesmo, a questão das pessoas que passaram por EQM não ter necessariamente uma religião, são pessoas de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, idades diferentes, raças diferentes, não tem um padrão, né? Tudo isso eu trago para vocês porque tudo isso foi estudado, né? Então, há estudos que foram pegando os relatos dessas pessoas, vendo tudo o que elas têm em comum, né? E se também queriam entender se tinha alguma relação e não acharam nenhuma relação, né? Então, tudo isso foram pesquisas científicas que foram feitos. E falando em ciência, né? Vamos entrar aqui na ciência. Então, alguns médicos, por ouvirem os relatos de seus pacientes que retornaram, que acordaram, né, contando essas experiências,
contando com tanta vivacidade, né, com tanta veemência essas experiências que eles passaram. E alguns médicos que tiveram EQM, eles começaram a fazer estudos, né? Por quê? Então, que acontece? Essa pessoa perdeu a consciência, na verdade, sim, o corpo, sim, mas como se o cérebro, muitas vezes, não está funcionando pelos aparelhos, né? Por exemplo, às vezes os aparelhos lá detectam que o cérebro não tá funcionando, o coração parou, o cérebro parou, e de repente essa pessoa acorda contando essas experiências. Da onde vem tudo isso, né? Então a ciência está buscando respostas, né? Então aqui o grande questão aqui da ciência em relação aos EQMs é onde está a mente, onde está a consciência, né? É a relação dessa consciência com o cérebro, né? Aqui a gente tem o cérebro humano, aqui a gente tem os neurônios que fazem as sinapses, que é onde você leva todas as informações do cérebro para as outras partes do corpo, né? Para a gente conseguir fazer, para o corpo conseguir fazer todas as funções dele. Então, a grande questão é onde está a consciência, né? Será que ela está no físico, no cérebro físico? Se não está no cérebro físico, onde está? Então a ciência quer responder isso, né? Por isso que esses cientistas, médicos, estão fazendo esses estudos sobre EQM e tem cada vez mais estudos científicos sobre a EQM, né? As principais vertentes da ciência hoje com relação a isso são duas. É o materialismo e o dualismo. O materialismo são aqueles que falam que a consciência tem origem no cérebro e ainda acreditam nisso. Então, se o cérebro não está funcionando, não tem como você ter uma consciência, não tem como você produzir um pensamento, né? Mas tem também a corrente do dualismo, tá? Isso na ciência, em que o cérebro ele funciona somente como uma interface da consciência. Então a consciência estaria em um outro local e através do cérebro manda as impressões, né, das funções para o corpo, né? Então, na corrente do dualismo, há o corpo que é material, mas né, também há a mente, que aí alguns chamam de alma, alguns chamam de algo espiritual, né? Ainda a ciência está nesse impasse aí. Então, pode ser que tenha, alguns falam, né, dessa corrente do dualismo, pode ser que então a mente, a consciência esteja em um outro local, mas ainda não explicam direito aonde está, né, essa consciência, né? Mas estamos aqui hoje num canal espírita e logicamente que eu teria que trazer a questão do espiritismo, da doutrina espírita, né? Pela doutrina espírita, nós somos espíritos, então você tem o espírito e o corpo físico, né? Então você tem uma consciência fora desse corpo material. Então a doutrina espírita trouxe isso, né? Então aqui nós temos o corpo físico, o perispírito, que seria um envoltório, vamos dizer assim, intermediário
entre o espírito e o corpo. Então isso pode explicar, por exemplo, por que as pessoas têm essa sensação de estarem mais leves. Porque o corpo físico que nós temos aqui na Terra, ele é pesado. O perispírito, ele é composto de um outro tipo de matéria, mais leve, né? E o espírito, mais depurado ainda, então mais leve ainda. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito, o nosso envoltório vai ficando mais leve, né? Ainda é matéria, mas é um outro tipo de matéria. Então, isso explica essa sensação dessas pessoas estarem numa leveza, né? Num estado, né? Como eles falam realmente de que estão mais leves e de repente voltam para o corpo e se encontram e falam pesado, né? Até uma sensação ruim de estar de volta, né? De estar em algo pesado, né? Então, isso é explicado pelo Espiritismo. A questão também do encontro com seres de luz, né? Que podem ser mentores, né? Que podem ser a questão do encontro com parentes ou pessoas desencarnadas. Então, tudo isso já foi trazido pela doutrina espírita por Allan Kardec, né? Que ele já explicou todas essas questões, né? Então, aqui eu trouxe o Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da Emancipação da Alma, por exemplo, a pergunta 401, que pergunta, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Então, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, se isso acontece no sono, né, quando a gente dorme, se a gente já sabe que o espírito, ele afrouxam-se esses laços, né? E aqui como fala na própria questão, que ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Por que isso não pode acontecer quando o corpo físico está numa situação extrema, né? Então, os laços ainda não se romperam, eles se afrouxaram, como acontece durante o sono e volta, mas nessa situação extrema, afrouxam-se mais ainda, mas não se rompem. Então, o espírito volta para o corpo. Então, mais uma vez, o corpo não morreu, ele pode estar numa situação extrema, né? Uma situação crítica, mas o corpo físico não morreu. E uma outra questão que eu trago aqui também do Livro dos Espíritos, que fala na 423, que se na letargia pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo. Aqui eles colocam a letargia como essa questão de inconsciência mesmo, de uma aparente morte do corpo, tá? E a resposta é que na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Então, se o corpo vive, o espírito está ligado, né? Então, se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então, não acontece que morreu e retornou, não. Né? Chegou a um extremo, mas não houve um rompimento do espírito com o corpo, tá? Quando um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, aqui está claro essa questão que existe o espírito ligado a um corpo e que se ocorreu esse retorno, vamos dizer assim, para o corpo, é porque os laços não estavam rompidos, né? O laço
do espírito com o corpo não estava rompido, tá? Aí então a gente pergunta, por que algumas pessoas têm essas experiências, né, de quase morte? E fazem esses relatos, tem esses encontros, tem essas sensações, né? Por que acontece isso, né? E por que cada vez mais nós estamos ouvindo falar dessas EQMs? Aqui, gente, eu vou trazer uma percepção pessoal, tá? Cada um faz as suas reflexões. Não está escrito em lugar nenhum isso. É uma reflexão que eu fiz e é uma percepção que eu tenho, tá? Então, para mim, as EQMs, elas estão servindo para aproximar a ciência com a espiritualidade. Aproximar a ciência materialista, né, a medicina, por exemplo, com uma espiritualidade. Então, os cientistas, os médicos estão vivenciando, né, estão tendo esses relatos, tendo essas vivências e vendo que não é só a matéria, existe algo além da matéria, né? Existe algo além desse corpo físico aqui, né? Então, a relação que eu fiz foi, assim como lá no momento em que Allan Kardec fez as suas experiências científicas também para trazer a doutrina espírita, assim como naquele momento tinha uns fenômenos de materialização, tinha uns fenômenos das mesas girantes, que despertou, né, o interesse daquela comunidade ali do Allan Kardec, de outros, que despertou o interesse deles a estudar a doutrina espírita e trazer a doutrina espírita, né? A EQM pode ser um caminho de aproximação da ciência com uma espiritualidade. E aqui eu estou falando espiritualidade, não espiritismo, mas para a ciência, trazer para a ciência algo que não seja só o corpo físico. Tá? Depois, se vocês não concordarem ou se vocês tiverem outras teorias, vocês escrevam aí nos nossos comentários pra gente discutir isso, tá? Como eu disse, não tem nada fechado, são só percepções que eu trago para vocês e são coisas pra gente refletir. E também, por que essas pessoas têm essas experiências, né? Então, são relatos de mudança na percepção da vida. Então, eles relatam que depois dessa experiência, mudaram o seu jeito de ver a vida, né? Mudaram os seus valores com relação à sua família, amigos, com relação aos seus sentimentos, né? Muitos relatam uma evolução moral e muitos buscam uma espiritualidade que não tinham ou que tinham, mas ainda estava bem ali no princípio, e depois disso eles vão buscar uma explicação, muitos vão buscar uma explicação e aí acabam vendo que existe algo além da matéria, que existe algo além dessa vida aqui, né, encarnada aqui na Terra, né? E isso, por exemplo, eu vi muitos de ateus, né, que foram procurar explicações. Eu vi muito de cientistas, né, materialistas, que foram buscar explicações e acabaram se deparando com algo além do físico, né? Muitos não foram para nenhuma religião, mas estão buscando aí uma mudança de comportamento e uma mudança de valores. Então, o que eu queria deixar aqui para mim e para vocês vamos pensar nisso, né? Será que nós precisamos passar
por uma situação extrema do corpo, né? Por uma quase morte, para perceber isso, né? Para perceber essa mudança de valores, né? Para perceber que a vida não está só aqui, né? Porque, sendo bem realista, nós sabemos que enquanto encarnados, enquanto aqui no planeta, na Terra, né? Nosso corpo morre um dia. A gente só não sabe a hora que isso vai acontecer, né? Mas a gente tem, aqui o corpo tem uma validade de 100, a gente tá vendo as pessoas chegando um pouco mais de 100 anos, mas muito mais que isso o corpo físico não aguenta, né? Quando não, a gente pode ter um desencarne, uma morte do corpo físico anterior, por uma doença, por um acidente, enfim. Então, a única certeza que nós temos nessa vida, como diz o ditado, é a morte. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Então, vamos refletir. Será que, como eu não sei quanto tempo eu tenho, será que eu preciso esperar chegar numa situação extrema para rever os meus valores? Para rever as minhas relações familiares? Para rever as minhas relações com as outras pessoas, no trabalho, com amigos, né? Eu acho, né, na minha percepção pessoal, mais uma vez, estudar as EQMs me trouxe essa reflexão, né? Pra gente não ter que chegar a esse extremo para mudar, né? Para ter uma outra atitude. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários. Se vocês já passaram por uma EQM ou conhecem alguém que passaram e se sentir à vontade de compartilhar conosco, deixem nos comentários também. Se vocês discordam de alguma coisa que eu disse aqui, também deixem, porque nós estamos aprendendo. Ainda é um assunto relativamente novo, né? Então estamos buscando aí um maior número de informações e a gente pode fazer essa troca. Então vocês podem também deixar suas contribuições nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!